assessoria técnica em lutas de prática, a atuação de outro núcleo, é o núcleo de estudos sociais. E nessa oportunidade, a Belo Horizonte, a Paula Nabu gentilmente aceitou o convite. A Paula, a tradição de participação nos movimentos, primeiro estudantil, depois de professores universitários, e nos últimos 8 anos trabalhou na Agência Nova China, 5 anos no Brasil, depois 5 anos na própria China. Nesse intervalo, ela concluiu doutorado e pós-doutorado na Universidade do Povo e atualmente leciona no CETERJ, no Rio de Janeiro. A Paula, por causa dessa trajetória toda, acabou se especializando na China. Por razões óbvias, sabemos que esse tema é de extrema importância. Não é o objetivo nosso hoje discutir para tirar conclusões políticas sobre a situação da China, mas sim colher uma massa enorme de informações que a Paula recolheu nos estudos que desenvolveu, estudos acadêmicos, e também numa vivência de 3 anos, uma vivência pessoal de 3 anos. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Paula, e a ideia é seguirmos a seguinte metodologia para o debate. Primeiro, não se trata de um debate, digamos assim, para um público muito diferenciado, de massas, sim para um público mais qualificado. A Paula vai ter até 1h30 para fazer uma exposição sobre o tema. Depois, a gente vai abrir um espaço para quem queira fazer intervenções ou mesmo indagações, após o que a Paula voltaria com a palavra, mais aí, meia hora para concluir o nosso debate de hoje. Então, se vocês estão de acordo com esse encaminhamento, eu já passo direto a palavra para a Paula. Pode ser assim? Tá bem. Então, Paula. Para falar sobre esse trabalho que eu já venho desenvolvendo há muito tempo. Como vocês viram no convite que foi feito, a ideia é que nós falemos sobre as transformações nas relações de trabalho na China, que foi basicamente o tema do doutorado, um trabalho de pesquisa mais extenso que eu venho desenvolvendo desde então. Por conta disso, para falar sobre as transformações, é necessário falar sobre o período imediatamente posterior à Revolução. É claro que o que acaba chamando mais a atenção, não só por conta do crescimento econômico da China, do crescimento da importância geopolítica da China, é o período mais recente. Então, eu vou fazer uma divisão necessariamente igual. Então, eu vou tratar o período até 78, 79, que é quando se inicia o período que chega até os dias de hoje. Bom, espero eu chegar até os dias de hoje, nessa hora e meia. Um esforço de disciplina aqui. A ideia é que, a partir das transformações nessas relações, e essa era, inclusive, a minha ideia ao iniciar o trabalho de pesquisa, fosse possível compreender a dinâmica social chinesa e vida transformando consigo no cenário internacional dos últimos tempos. A despeito do crescente interesse que existe no país, lamentavelmente, o pouco que se tem produzido ainda é muito disperso e não tão sistemático como seria desejado. Então, o desconhecimento sobre o que acontece lá ainda é muito grande, e a gente tem uma série de ideias quase fantasiosas a respeito de como é esse lugar tão, tão distante. Então, começando com a palestra falando sobre a Revolução, propriamente dita, e aí, como o Ronald disse, a ideia não é que isso sirva para fazer uma avaliação, eu não vou discutir aspectos importantes do processo de transição, do esforço de transição, da questão do socialismo naquele momento, vou deixar isso mais para
final, fazer uma primeira parte mais, digamos assim, sistemática, até porque senão eu não consigo cobrir tudo que eu preciso. No início da construção da República Popular, né, lá o período 49-50, até porque quando ela é fundada, os comunistas ainda não tinham conseguido o controle sobre o país inteiro, a primeira tarefa que se colocava era reconstruir o país, né, em todos os sentidos. Né? A China tinha passado por uma guerra civil tremendamente dura, né, a invasão japonesa, a luta contra os nacionalistas, a base industrial estava destruída e ela já era pequena antes disso. O Partido Comunista, nas regiões, especialmente do norte e centro-norte do país, já vinha promovendo um esforço de agrária, que dividia a terra em pequenos lotes que eram cultivados pelas famílias, e a partir de 50 a 51, com a execução do primeiro plano quinquenal, a ideia era retomar a produção agrícola na medida do possível, né, e tentar recompor a base industrial. 1951 marca a promulgação pelo governo de uma lei e de uma norma bastante importante para aquilo que nós vamos discutir aqui. A primeira foi o estabelecimento do monopólio de compra e venda de grãos, ou seja, o que era básico, tudo que era produzido no campo, salvo as pequenas lavouras para alimentação de subsistência das famílias, era entregue ao governo, né, para redistribuição, não só para as regiões urbanas, mas também para pagamentos, especialmente das relações que se iniciavam com a União Soviética, no sentido de recebimento de auxílios e tal. Bom, além disso, o outro item que muito nos interessa é o estabelecimento do chamado Sistema de Registro de Residência Chinês. Tá? Isso já existia na China Imperial, e naquela região da Ásia é bastante comum, existiu no Japão, Taiwan, conta com um sistema, e na China Antiga, esse sistema era chamado de Baojia, que era um sistema de responsabilização mútua das pequenas concentrações, digamos, populacionais, e a ideia era que, a partir desse sistema, o governo tivesse controle não só sobre os fluxos populacionais, mas sobre o sistema de tributação. O RUCOL, que é como é chamado em chinês, o Sistema de Registro de Residência, era uma espécie de filho do Baojia com a Prapisca, que era o sistema de passaporte soviético, né? Que também regulava os fluxos populacionais na antiga União Soviética. Qual era a ideia? É que, separando a população por local de residência e por relação de trabalho, facultasse ao Estado chinês uma capacidade maior de planejamento e de controle sobre essa produção de grãos e as tendências à concentração urbana que, em geral, acontece. Então, o RUCOL se dividia entre urbano e rural, agrícola e não agrícola, os dois primeiros critérios seguindo localização geográfica, os dois últimos por relação de trabalho. Como é que ele operava? A partir desse registro, que no campo os camponeses teriam acesso às parcelas de terra. Então, uma unidade familiar tinha não sei quantos membros, esses não sei quantos membros tinham seu registro em uma caderneta, que é o RUCOL, e a partir dessa caderneta, a terra era dividida segundo a dotação pelo Conselho de Estado ao vilarejo, e pelo número de residentes da família, as terras eram repartidas. Isso, de algum modo, subsiste ainda hoje na China. Por outro lado, aqueles residentes que tinham RUCOL urbano tinham acesso a uma certa estrutura de benefícios sociais nas cidades, naquele momento ainda muito incipiente, mas que depois se desenvolve, e tinham acesso aos chamados cupons de alimentos, né, os cupons que davam acesso aos grãos. Podia distinguir um camponês de um morador das áreas urbanas da China a partir do registro do RUCOL e da posse do cupom de grãos. Mas a partir de
partir da construção do socialismo que haveria na China e de como o socialismo deveria ser construído, é que se inicia o processo de coletivização. Então, a divisão de terras que tinha sido feita até então, a partir do número de residentes e da dotação de terra que o vilarejo recebe, passa a ser concentrada nas comunas. No primeiro momento, de um modo geral, a gente ouve muito falar no grande fracasso, no grande salto, na grande fome, na tragédia da coletivização, mas no primeiro momento, entre 56 e 58, os ganhos de produtividade são substanciais. Por conta da organização em comunas, é possível viabilizar uma série de obras de infraestrutura que, em outras condições, as pequenas vilas e as localidades mais remotas da China não teriam condições de construir. A produção de cereais sobe de forma substantiva, também por conta da coisa dos ganhos de escala na produção, o acesso às máquinas que eram pouquíssimas, animais de tração e coisas do gênero. E é a partir desse balanço positivo e do debate interno no partido que se toma a decisão de empreender um aprofundamento do processo de coletivização, uma radicalização dessa política que se dá através do Grande Salto Adiante, né? Que buscava não só amplificar esses ganhos de produtividade e a estrutura dessas comunas, porque uma das proposições do Grande Salto é aumentar as comunas e socializar todas as esferas da vida social desses camponeses. Então, até então, as comunas funcionavam partilhando o trabalho cotidiano, mas você não tinha aquelas cozinhas comunitárias e o compartilhamento das outras esferas da vida social, como vai acontecer a partir do Grande Salto, né? Ele é uma radicalização muito grande da política de forma muito rápida e acelerada, né? A ideia é que, em paralelo com isso, o esforço de industrialização nas cidades e também no campo fosse aprofundado, mas as dificuldades para viabilizar isso eram enormes, e para estimular a produção, além de campanhas muito intensas em termos políticos, o governo fixa metas ainda mais elevadas de produtividade, né, no canal seguinte. Bom, se eu entrar no debate a respeito de por que deu errado e se deu errado, nós não vamos fazer outra coisa aqui hoje. De forma muito sintética, o que dá para dizer é que, sim, o Grande Salto não atingiu os objetivos que foram fixados, não só em termos de produção de grãos, mas também em termos de industrialização do campo. Em parte porque boa parte da população que trabalharia nas lavouras foi mobilizada para o esforço de industrialização, então teve lavoura que foi abandonada. Por outro lado, é fato também que na transição do ano de 58 para 59, a China viveu mais um dos seus desastres naturais habituais, o que dificultou muito os ganhos, né? E num país, a gente está falando de um país que, no final da década de 50, tinha 80% da população no campo ainda. Então, o impacto que isso tem, né, o nível de fragilidade frente a essas oscilações da natureza, considerando o fato de que eles estavam há menos de uma década reconstruindo o país, é uma coisa brutal. Para além disso, uma dificuldade que acaba por amplificar o drama da fome nesse momento por lá, era o fato de que, com essas metas muito autoestabelecidas e a campanha política que se acirra a partir do balanço das críticas feitas na campanha das 100 Flores em 57, faz com que seja visto como antirrevolucionário ou direitista admitir que a meta não foi batida. Então, havia uma cota, vamos chutar aqui uma cota de 100, e era preciso entregar 60% da produção para o governo, naquele momento, e o vilarejo não consegue bater a cota de 100. Mas, em muitos casos, os dirigentes diziam que sim, que a cota foi atingida, e o governo ia lá recolher os 60 correspondentes. O problema é que o vilarejo tinha conseguido produzir 65. Então, o que sobrava para alimentar a população local era muito menos do que o que seria necessário. Os dados são bastante assustadores, até 62, 63, a queda no volume de quilos de alimentos, quilos de cereais por habitante na China é um negócio bem perturbador. Mas, bom, o que acontece nesse momento
é que o balanço que é feito a partir de 62, 63 dessa política leva ao início de desmonte do processo de coletivização propriamente dito, né? Não dá para dizer que as comunas se extinguiram, elas não se extinguem nem naquele momento, nem até hoje, ainda existem comunas na China, mas não nem com aquela magnitude, nem com o peso econômico que elas tiveram naquele momento histórico. Por conta desse balanço assim, tão negativo, o governo recrudesce os mecanismos de controle sobre a parcela da população que permanece no campo e a que está na cidade, até para não aumentar a pressão sobre a necessidade de transferência de grãos do campo para a cidade e para assegurar que a população no campo garantisse os incrementos de produção necessários. Mas já em 64, 65, em alguns vilarejos as comunas são completamente desmontadas e se retoma aquela lógica de pequena propriedade com um cultivo pequeno, de subsistência para a família e uma outra parcela que era entregue ao governo local e que tinha a ver com as metas a serem cumpridas. Só um parênteses, alguns estudiosos dizem que um dos fatores preponderantes para a grande fome a partir de 58 foi exatamente o fato de que esses pequenos cultivos foram extintos. Porque como o trabalho era todo voltado para a lógica da comuna, no momento em que as comunas não conseguiam funcionar de forma adequada, não tinha sequer aquele porquinho ou aquele alfacezinho que eles plantavam antes disso. Bom, depois disso, tem um recrudescimento no debate político interno do partido, que vai culminar com uma disputa política que tem como um de seus resultados a Revolução Cultural. E eu, de novo, vou pular esse tema pouco polêmico, que eu não vou ficar discutindo aqui com vocês o que foi, qual exatamente o caráter da Revolução Cultural, mas para os nossos interesses bastante específicos aqui, o que eu preciso dizer é que, por conta da mobilização que acontece no período da Revolução Cultural e da necessidade mesmo de mobilização de massas, né, que é realizada no país, o sistema de registro de residência se rompe, não no sentido de que ele deixa de existir, mas não há mais fiscalização a respeito dele, né? Eu não sei o que vocês sabem exatamente sobre a Revolução Cultural, mas ela nasce com as proposições de acabar com os 4 velhos, né? Que eram os velhos hábitos, os velhos costumes, a velha cultura e as velhas ideias, que tinha a ver com uma superação em termos políticos, culturais, daquilo que se chamava então China feudal, né, daquela China imperial. Essa era a ideia, por isso o nome de Revolução Cultural. O que acontece é que há um recrudescimento muito grande no país, né, as mobilizações se tornam uma coisa monumental, o Estado chega a usar o exército para garantir que determinados ramos industriais não parassem, porque as pessoas circulavam pelo país em direção especialmente a Pequim e a província onde o Mao nasceu, teve Romaria, essa aqui, ó, Changsha é a capital de Hunan, que é a província onde o Mao nasceu, que é uma das províncias mais populosas da China. E no caso do campo, você tem quebras de safra, de colheita, mas nada tão severo quanto tinha acontecido no período anterior, e o que pode ser até contraintuitivo, e os dados são relativamente problemáticos para esse período, mas se você olha a taxa de crescimento do produto interno bruto chinês no final da década de 60, ela já é bastante alta. O que a gente não espera, considerando o nível de convulsão política que o país estava vivendo, mas o Estado, ao mesmo tempo que mobilizava, né, para derrubar esses velhos, e o processo de crítica ao partido, e a coisa de destruição mesmo daquelas estruturas consideradas conservadoras ou antirrevolucionárias, né? Por outro, ele se esforçou muito para garantir a produção em ramos considerados fundamentais para o funcionamento do país. O balanço da Revolução Cultural, né, e a posterior morte do Mao em 76, abrem o caminho para o início da reforma e abertura. Aqui alguns comentários, assim, espero eu que sucintos.
O primeiro deles é que a defesa do processo de modernização, de desenvolvimento das forças produtivas, boa parte daqueles discursos que o Deng Xiaoping vai fazer a partir do início das reformas, estão presentes nas falas do Mao, do Zhou Enlai, muito antes do início da reforma e abertura. Assim, não é um rompimento tão intenso quanto possa parecer a princípio. Ainda que, obviamente, né, toda a terminologia política e mesmo a defesa, né, da transformação via luta de classes vai ser escamoteada para debaixo do tapete muito rapidamente. Né? A ideia passa a ser que, se é possível enriquecer determinadas partes do país enquanto outras permanecem pobres, então que se enriqueça as partes do país que podem enriquecer. Essa é uma das frases célebres do Deng Xiaoping a esse respeito. Esse processo é marcado por dois grandes projetos, né, em termos econômicos e de transformações mesmo sociais na China. O primeiro são as tais das 4 modernizações, que a ideia era modernizar a indústria, a agricultura, o setor militar, e o outro é a criação das zonas econômicas especiais. As 4 modernizações, na prática, são o grande projeto, o grande plano, né, mais até de longo prazo, que espelhava as metas e os objetivos que o partido fixa para si mesmo com as reformas. E as zonas econômicas especiais, para usar as palavras do próprio Deng Xiaoping, seriam as ilhas de capitalismo na China. A ideia é que elas funcionassem como espécie de laboratórios. Né? Até esse momento, as principais bases industriais da China se concentravam nessa região aqui no leste, no entorno de Xangai, e nessa região aqui no nordeste, muito por conta do fato de que a última dinastia chinesa tinha sido uma dinastia Manchu, e que, portanto, tinha concentrado os investimentos nessa área, estou falando de instalações de indústria naval, ferroviárias. Depois, essa região recebe investimentos significativos durante a ocupação japonesa, que vai montar toda a sua base de infraestrutura para a ocupação da China nessa área. E depois disso, ainda tem o fato de que os técnicos soviéticos que são cedidos para auxiliar no processo de reconstrução da China vão para essa mesma região. Então, a indústria pesada chinesa estava concentrada basicamente aqui, de Pequim para a região nordeste da China. O que acontece é que, por uma avaliação do partido de que seria mais fácil de captar recursos e de viabilizar um nível também de isolamento em relação ao resto do país, que eles pretendiam construir com as tais ilhas de capitalismo na China, o esforço de abertura vai se concentrar aqui no extremo sul. Né? As 4 zonas especiais são Shenzhou, Shenzhen, Zhuhai, aqui Xiamen e Shantou. Uma do lado de Macau, 2 do lado de Hong Kong e uma numa região que historicamente foi um dos portos mais importantes da China, que já tinha uma tradição de entreposto bastante importante. Qual era a ideia? A ideia era que nesses lugares tudo ia ser diferente. Então, o acesso à terra é flexibilizado para que as empresas se instalassem. As relações de trabalho não vigorariam nos mesmos termos que vigoravam no restante do país. Basicamente, nesse momento, né, na virada da década de 80, o que você tem na China é uma parcela enorme da população que ainda está no campo, né, e o sistema de registro de residência era uma das formas de garantir essa fixação, trabalhando em pedaços de terra ou em comunas muito menores do que aquelas do período Grande Salto, e nas áreas urbanas, né, há uma população que basicamente trabalhava para as empresas estatais. Né? O que acontece é que, com a entrada, ou pelo menos com o convite à entrada, porque no primeiro momento o governo chinês não é assim tão bem sucedido, não. Hoje o que se vende é que, nossa, eles abriram, flexibilizaram tudo, deixaram todo mundo entrar, mas não foi bem assim. Primeiro porque as empresas não podiam tanta coisa assim. Tinha que entrar com capital misto, parte do capital tinha que ser chinês,
tinha que transferir tecnologia, tinha uma série de requisitos que o governo fixava para que as empresas entrassem. Segundo, porque, especialmente nos primeiros 6 anos de instalação das zonas econômicas especiais, o projeto meio que fez água. Os recursos que entravam para investir na China provinham basicamente da diáspora chinesa que estava em Singapura, no Japão e em Taiwan, e alguns capitais que vinham via Hong Kong, e esses são mais difíceis de mapear. Mas foi um processo de abertura que, no primeiro momento, foi muito dependente do apoio dos chineses de fora da China. O que acontece é que, no momento em que a taxa de lucro passa a ser autossuficiente, né, e que determinados segmentos do capital internacional reconhecem que há um nível mínimo de estabilidade que justifique entrar na China, isso começa a acontecer. Então, essas zonas especiais vão viver uma espécie de boom, não só em termos de investimento, a partir da virada da década de 80, mas também de fluxos de trabalhadores. E esse é o primeiro momento em que o governo chinês, em alguma medida, flexibiliza o recall, ainda que de forma informal. O que eu quero dizer com isso? Antes, ele flexibilizava, mas ele marcava a data de retorno. No período da Revolução Cultural, teve um momento que, bom, então, acabou, agora você volta para casa, lá para o seu vilarejo, que estão te esperando, para o seu pedacinho de terra e para o sistema de benefício social que existe lá. O que acontece, nesse caso, é que, ainda que não haja a conversão do registro desses trabalhadores, eles passam a poder circular pela China com um grau de liberdade que até então não existia. Por quê? Porque, bom, para a instalação dessas empresas tem que ter a força de trabalho necessária para garantir essas taxas de crescimento, que o governo consegue começar a imprimir a partir de meados da década. Em paralelo com isso, o governo inicia um novo esforço de industrialização no campo. A ideia era converter boa parte das antigas comunas, ou constituir em vilarejos onde não havia mais comunas, as tais das Town and Village Enterprises, que eu vou chamar aqui de TVE para facilitar meu serviço. O que eram essas empresas? Eram pequenas empresas que, a princípio, produziriam coisas voltadas à produção no campo. As primeiras, basicamente, se dedicam a produzir fertilizante e cimento. E a ideia era que, promovendo esse processo de industrialização, você reduziria o tensionamento que já existia no campo pelo problema do tamanho da população, da escassez de terra e do fato de que, especialmente do centro para o norte da China, falta água cronicamente, fixando as pessoas em ramos industriais relacionados com as atividades do campo nas áreas de origem. Algumas das TVEs foram tremendamente bem-sucedidas, algumas das maiores multinacionais chinesas hoje, quando eram crianças, foram comunas e na adolescência foram TVEs. Muitas outras não. As TVEs, assim como acontecia no caso das zonas econômicas especiais, podiam organizar joint ventures, podiam receber investimento estrangeiro, e a ideia era incrementar o número de postos de trabalho no campo. Isso acontece. Só para vocês terem uma ideia, entre 1980 e 1996, as TVEs geraram 130 milhões de postos de trabalho no campo. De qualquer modo, para os padrões numéricos chineses, isso não era o suficiente. E a pressão por migrar, a pressão para sair do campo, vai se tornando crescente à medida que avança o processo de abertura. A China, na virada da década de 80 para de 90, sofre uma pressão inflacionária muito grande. O governo só vai acabar com o monopólio de grãos alguns anos depois, e esse problema do monopólio de grãos e da pressão inflacionária comprime a renda dos camponeses, especialmente. E o que acontece é que se inicia uma diferença que só vai se acentuar de lá para cá entre a renda daqueles que estavam no campo e nas cidades.
Eu tive a oportunidade de fazer entrevista em diversos vilarejos pela China, e ainda que haja uma série de elementos que justifiquem a saída do campo, né, de um modo geral, ao fim e ao cabo, o que pesa hoje, como pesava naquela época, é a diferença de renda e o fato de que é muito difícil conseguir sustentar a família com uma parcela de terra que essas populações têm acesso. Especialmente nessas províncias aqui, ó, isso aqui é Hunan, isso aqui é Henan, isso aqui em cima está Hebei. Essas províncias são tremendamente populosas. A gente está falando de províncias que têm 100 e tantos milhões de habitantes. Então, o volume de terra disponível per capita é muito, muito baixo, né? Os chineses fazem a medição da terra em mus, é a unidade de medida deles. Um mu é o equivalente a 0,66 hectares de terra. Em algumas províncias, a relação entre terra agricultável per capita chega a 1,6, 1,8 mus, mas nessas que eu apontei para vocês, é de 0,8, 0,7. E considerando as dificuldades, né, com a coisa especialmente mais para o norte, com a coisa da água e o tamanho das famílias, é muito complicado tirar o sustento nesses pedaços de terra. O que acontece é que, no primeiro momento, o que a gente vai assistir é um fluxo intraprovincial. Então, um afluxo para essas capitais, que são as que aparecem no mapa, especialmente essas mais perto da região leste, do extremo leste da China, que é a região mais rica do país, que estava se abrindo em alguma medida e recebendo esses investimentos. Uma coisa que é importante destacar é que já nesse primeiro momento, não só esses trabalhadores já não contam mais com qualquer tipo de regulação das relações de trabalho, porque pensem bem, eu falei antes, né, basicamente você tem uma população camponesa e uma parte que se dedica majoritariamente ao setor estatal, né, nas áreas urbanas. O governo controlava mesmo os pequenos comércios. O que acontece com essa flexibilização, com o ingresso desses capitais, é um avanço do setor privado na vida econômica da China, que se dá de forma muito, muito acelerada, sem que você tenha qualquer tipo de regulamentação para lidar com isso. Então, o que acontece é que, nessas regiões, o governo abre a exceção, o trabalhador pode ser demitido, e você não tem controle sobre a jornada de trabalho e tal, mas você não tem regra fixando o que é a jornada de trabalho, quais são as condições em que esse trabalhador vai viver. O outro lado não existe. A China vai ter a sua primeira legislação trabalhista, excluindo um período imperial remoto, em 1994. Então, nesse primeiro momento, o que acontece é que esses trabalhadores têm uma jornada de trabalho bastante extensa, né? E eles migram para essas cidades, deixando, em geral, as famílias para trás. Para além disso, o tal do RUCOL, que eu citei lá antes, muito tempo atrás, não era de graça, garantia a relação com a terra, no caso do campo, e com os benefícios sociais, no caso da cidade. O que acontece é que, se você é um camponês que foi para Guangdong para trabalhar numa zona econômica especial, você não tem direito a sistema de saúde, você não tem direito a sistema de pensão, você não tem direito aos benefícios de moradia, você não tem direito a nada. Não é que você perca o direito, você continua tendo, mas o seu direito é lá no seu vilarejo de origem. Se você quiser ser atendido por um médico, se seus filhos precisarem ir à escola, é lá na sua vila que você tem o direito garantido. Então, esse grande fluxo de gente, né, que parte do interior da China, especialmente das zonas centrais, para as grandes capitais, para o extremo oriente do país e majoritariamente para o extremo sul, parte na prática sem nada. E o que acontece é que, com o avanço do processo de instalação dessas empresas, né, a gente começa a ouvir notícias, aquelas que vocês estão acostumados a ler nos jornais, quando aparece, né, porque a China só se tornou popular, inclusive nos jornais, muito recentemente,
que dão conta da enorme jornada de trabalho, do fato de que você não tem descanso regulamentado, né? Aquela taxa de exploração enlouquecida. Férias, então, gente, nós estamos falando de outro planeta, né? Os chineses, de um modo geral, têm um intervalo de uma semana que acontece durante o Festival da Primavera, que é o Ano Novo Lunar Chinês, que é quando eles vão para casa visitar a família e as fábricas fecham. Tirando isso, tem o Dia Nacional, o 1º de outubro, e o Dia do Trabalho, que são feriados. Ponto, acabou, não existe conceito de férias. Remunerado, então, aí é um debate muito, muito distante dessa realidade. Com isso, as fábricas acabam adotando parte de um modelo que já era adotado pelas grandes estatais chinesas. O que acontece é que boa parte dos benefícios sociais que os trabalhadores urbanos recebiam estavam ligados à relação de trabalho que eles tinham. O que isso significa? Que o sistema de pensão, o sistema de habitação, muitas vezes o sistema de saúde, e a educação é um caso diferente, todo o serviço de assistência que o trabalhador tinha direito vinha via a empresa estatal a qual ele estava vinculado. E essas empresas, de um modo geral, construíam grandes condomínios ou grandes conjuntos de edifícios nos arredores e os seus funcionários moravam ali. Nem preciso dizer que, a partir de meados da década de 80, quando, em busca da propalada eficiência, o governo chinês começa a fechar e privatizar a estatal, o que acontece com esses trabalhadores, né? Do dia para a noite, eles não é só que eles ficam sem emprego, eles ficam sem emprego, eles ficam sem sistema de pensão, eles ficam sem... terra arrasada. Isso é o caso do Nordeste da China hoje. Mas voltando aos nossos outros amiguinhos, os migrantes, o que acontece é que, visto que as relações que eles vão estabelecer com as empresas privadas, ou ainda que fossem de capital misto, privado e estatal, completamente diferente daquelas que vigoravam antes, eles não têm acesso a nada disso. Mas uma coisa as empresas privadas aprenderam bem rapidinho e que funcionaria bastante bem para fazer com que a lógica mesmo do capital se reproduzisse de forma muito mais acelerada. E é o sistema de dormitórios. Basicamente, o trabalhador migrante chinês dorme e vive dentro da fábrica. Ele deixa a família no campo, vai para dentro da fábrica, tem um sistema de refeitório, sistema de dormitório, tem hospitais. Essa história de o Fordismo morreu, as grandes plantas não existem mais, desindustrialização, setor de serviços, isso é muito bonito para quem nunca olhou para a China de hoje. Eu estou falando de plantas que, nos seus casos mais emblemáticos, chegam a ter 300 mil trabalhadores juntos. Eu não estou falando de pequenas empresas, ainda que elas também existam. O que acontece é que isso comprime o salário desse trabalhador, né? Porque, afinal de contas, ele mora dentro da fábrica, o que torna uma das explicações para o salário chinês ser relativamente mais baixo, ainda que não seja a única, é um conjunto de explicações para isso. E, por outro lado, submete ao trabalhador a lógica da empresa de um jeito muito mais avassalador do que aquele que a gente está acostumado aqui. Porque o que acontece é que todo mundo acorda junto, todo mundo toma banho junto, todo mundo come junto e todo mundo sai do turno na hora em que a empresa fixa. Especialmente no primeiro momento, esses trabalhadores têm folgas regulares de 1 dia por mês. Hoje a média é de 2 dias por mês. Jornada de trabalho médias de 12 horas por dia. A China hoje tem salário mínimo. Salário mínimo, o governo central fixou um salário mínimo, mas não fixou um salário. Fixou que deve ter um salário mínimo, só que o salário mínimo é fixado regionalmente. Em muitas dessas regiões, muitas não, mas em 3 ou 4 dessas grandes cidades industriais chinesas, o salário mínimo é mais alto que o daqui, inclusive. Fazendo taxa de câmbio direto, tá? Sem pensar em poder de compra. Mas o que acontece é que o trabalhador só chega a ganhar o salário mínimo se você incluir todas as horas extras. Então, na prática, não é bem assim. O salário mínimo não vigora
de forma adequada, e ele é parte do conjunto da legislação de 94. Bom, para além disso, tem o fato de que esse trabalhador que migra no primeiro momento, especialmente na década de 80, é majoritariamente homem com experiência de trabalho no campo e por volta dos seus 30, 40 anos. Em geral, com uma família constituída lá no campo. Já está adiantando a parte das perguntas. A alfabetização na China avançou bastante rápido. Em 53, eles fizeram uma reforma nos ideogramas, na estrutura dos ideogramas, para facilitar o processo de alfabetização, porque demorava 3 anos para alfabetizar um chinês até então. Com isso, o tempo para a alfabetização foi reduzido e o esforço de alfabetização foi bastante bem sucedido na China. De um modo geral, os chineses são alfabetizados. Ainda que considerando que eles têm uma língua ideogramática, alfabetizados não seja o melhor jeito de dizer, né? Mas vamos pular a gracinha da Paula. Voltando ao que eu ia dizer, o que acontece é que esse trabalhador com esse perfil, de um modo geral, ia para essas regiões para trabalhar por algum tempo, mandar dinheiro para a família, juntar umas economias e voltar para o campo. Então, uma das peculiaridades desse fluxo de trabalhadores na China é que a mão é dupla. De um modo geral, no Brasil isso é muito acentuado, a gente está acostumado a ver o fluxo de migração que vem para a cidade e se estabelece, bem ou mal, em geral mal, mas se estabelece. No caso desses primeiros chineses, por uma série de razões que passam pela questão da família, pelas dificuldades mesmo da vida na cidade, eles não se projetavam vivendo no campo. Uma explicação importante de por que eles são basicamente homens, porque a primeira resposta instintiva é o machismo chinês e blá blá blá. Não é por isso não. No que diz respeito às relações de trabalho, eu diria até que a China é dos países mais tranquilos daquelas imediações. As mulheres não migram no primeiro momento por conta da política de filho único. Em 81, por conta da necessidade, de controlar o crescimento demográfico da China, que já tinha uma população enorme, o governo estabelece a política de filho único. Nas zonas urbanas, cada família poderia ter um único filho, e no campo, as famílias poderiam ter mais de um filho, caso o primeiro fosse mulher. O que acontece é que, por conta da política de filho único, é estabelecido todo um sistema de fiscalização das mulheres. Então, as mulheres passam a ter as solteiras e as casadas é um pouco diferente, mas mesmo as solteiras têm que fazer checagem para ver se o DIU está no lugar certo a cada 3 meses, tem que fazer exame de gravidez a cada 6 meses. Para uma mulher casada ter filho, tem que pedir autorização do governo, a empresa onde o casal trabalha, ou o vilarejo, ou a comuna, tem um responsável que vai dizer se pode ou não ter filho naquele momento. O sistema de planificação familiar é uma coisa que molda a sociedade chinesa de uma forma muito intensa e é muito bem organizado, desde o início. Então, o que acontece é que, como essa trabalhadora vai se despencar lá do centro da China para trabalhar em Guangdong, se ela tem que voltar no vilarejo dela para dar satisfação de que ela não está grávida? Como? Que horas? De que jeito? É caro? É difícil? E não tem quando fazer, A viagem de trem, nesse período, dias dentro do trem para atravessar a China. Então, o que acontece é que, por conta desse conjunto de circunstâncias, e mais o fato de que algumas já tinham filhos, o que você vê no primeiro momento é um fluxo maciçamente masculino. Na virada da década de 90, o perfil desse trabalhador migrante, e a forma como eles vão atuar, e a forma como eles veem a vivência dele na cidade, muda de forma dramática. A gente está falando já de uma geração que é fruto da política de filho único e que vai migrar muito mais jovem por conta da percepção de que há falta de perspectiva de vida no campo, de que a renda que ele vai poder oferir é muito baixa, porque você, ainda que tenha, sim, sistema educacional no campo, universidade é mais complicado, então você tem camadas da população maiores que vão ascender até a universidade,
O governo chinês, inclusive, tem políticas para estimular que estudantes de regiões mais pobres da China tenham oportunidade de ir à universidade, mesmo hoje. O sistema de ensino chinês é público e pago. Ele é todo praticamente estatal, salvo raras exceções, mas é pago e as taxas são fixadas de acordo com região de origem, tipo de RUCOL, condição da família, varia muito. E também de onde está essa universidade, se em regiões onde a vida é mais cara ou mais barata. E o que acontece é que essa geração seguinte de pessoas que vão migrar a partir desse grande boom econômico que a China vive, eles são mais jovens, eles não têm experiência de trabalho no campo, muitos deles falsificam documentos e migram com 15, 16, 17 anos para ir trabalhar. E ao longo da década de 90, isso vai mudando, e no final da década esse fluxo já é majoritariamente feminino. A divisão do trabalho, né, nessas empresas se dá em muitos níveis diferentes, por gênero, por etnia, por província de origem. Então, o que acontece é que tem determinados ramos da indústria chinesa em que na linha de produção você só encontra mulher. Em outros ramos você só encontra homens. Uma das explicações que os estudiosos dão para esse boom de migração feminino na etapa migratória a partir da década de 90 é o crescimento do setor de serviços. Eu, particularmente, considero que isso é pouco para explicar. Eu acho que tem a ver mesmo com o processo de migração mais cedo e o fato de que a própria política de filho único vai sendo flexibilizada ao longo do tempo. Eu não sei se vocês sabem disso, mas hoje já se pode ter 2 filhos nas cidades chinesas sob determinadas condições. Já não é mais irregular. Até porque eles estão muito preocupados com esse negócio da redução do tamanho da força de trabalho. Então, o que acontece é que esses fluxos que vão alimentar esse boom vão começar a mostrar algumas das grandes contradições sociais que o processo mesmo de reforma chinês vai se colocando, né? Essas condições de vida, o fato de que esses trabalhadores não têm acesso a nada, uma certa escalada da inflação e do custo de vida nas cidades, e as dificuldades mesmo de adaptação, porque há uma resistência por parte dos chineses urbanos da cidade em receber esses migrantes, por temor mesmo da coisa de, mas quem é que vai trabalhar nesses postos de trabalho, né? Você tem a sua terrinha lá e eu vou ficar desempregada aqui. E se vocês perguntarem para qualquer chinês hoje, a resposta é sempre a mesma. É melhor ser pobre no campo do que ser pobre na cidade na China. Porque ser pobre na cidade é ser muito mais pobre do que ser pobre no campo. Então, o que acontece é que você tem uma escalada de tensões entre os trabalhadores e essas empresas, que tem desdobramentos os mais diversos. Então, é muito comum o trabalhador trocar de emprego sem sequer receber o último mês de salário, porque ele sabe que se ele pedir demissão, a empresa não vai querer pagar, então ele sequer pede, ele simplesmente abandona e vai embora. Você tem casos que hoje são menos comuns, mas ainda acontecem, de punições físicas, trabalhador que é enjaulado, botar cachorro para correr atrás de trabalhador que foge de dentro das plantas, porque para evitar esse êxodo de trabalhadores, as empresas colocavam seguranças e fechavam os portões e não só pode sair naquele dia fixado. E se aquele trabalhador era visto como um tipo de ameaça por tentar organizar algum tipo de diálogo para enfrentar aquela situação, tanto pior. Então, tem inúmeros relatos de toda sorte de punição física, de trabalhador que fica preso, de trabalhador que tem os documentos presos pela empresa e que depois tem que falsificar documento, voltar para o campo para tirar novos documentos. E greves, né? Muitas greves. Mais recentemente, isso é uma coisa que me deixa bem perturbada, mas é porque tem a ver com o pouco tempo que a gente acompanha de forma mais ou menos sistemática o que acontece por lá. Tem um monte de gente, especialmente na esquerda, dizendo que teve um boom nas greves na China. Bom, se teve, foi 10 anos atrás e continua até agora, porque não teve boom nos últimos 5 anos. A China é o país do mundo que mais tem greves, algumas enormes,
algumas com enfrentamentos mais duros, mas elas acontecem nessa ordem de grandeza há pelo menos uma década. Não é à toa que o governo formulou uma legislação do trabalho em 94, que se mostrou absolutamente ineficaz para dar conta dessas necessidades e reivindicações dos trabalhadores, basicamente, e teve que soltar uma nova legislação sobre trabalho em 2008, essa tentando regulamentar os contratos de trabalho, que é uma coisa que é um conceito alienígena na China, né? Essa coisa de trabalho formal, que a gente está acostumado a falar, o que é trabalho formal? Dá para entender que o cara que trabalhava para a estatal, né, era trabalhador formal, mas mesmo eles não tinham contrato de trabalho. Existia contrato de trabalho. Tinha os registros das empresas, o trabalhador não assinava nada, ele era funcionário daquela empresa e pronto. Então, a necessidade de formalizar essa relação, de estabelecer os parâmetros para essa formalização, é um fenômeno da semana passada. E que ainda acontece de forma muito incipiente e muito problemática. Porque é claro que a fiscalização é uma porcaria e de um modo geral, essas reivindicações são pontuadas por questões muito imediatas. Bom, retrocedendo um pouquinho. Além da legislação do trabalho de 1994, em 1995, o governo chinês fez uma reforma da estrutura sindical chinesa. A China tem uma enorme estrutura sindical, tem uma federação de trabalhadores, uma única, né, que é vinculada ao partido. Os dirigentes da central são nomeados pelo partido. Para além daquelas coisas que nós estamos acostumados com uma central sindical e que os sindicatos tenham que dar conta, né, no caso chinês, uma das peculiaridades é que a central sindical é responsável pela fiscalização das condições de trabalho. Uma mistura aí do que é a função do Estado, do que é a função da central, que tem a ver com a própria trajetória histórica da China. O que acontece é que, especialmente nesses enfrentamentos mais recentes da última década, que é quando a luta mesmo política tem se recrudescido, uma das principais reivindicações dos trabalhadores é direito a assento na mesa de negociação. Porque o representante da central sindical é eleito de uma forma muito torta e indireta. Uma das proezas da Lei de Reforma Sindical de 95 foi verticalizar ainda mais a estrutura sindical chinesa. E o que acontece é que os trabalhadores não se sentem, com muito boa razão, representados pelo fulano que é o chefe do sindicato local. De um modo geral, nessas mobilizações e nesses enfrentamentos, as demandas são muito pontuais, até por força das circunstâncias. Não dá para querer lutar com a prefeitura, com o governo central, com a central sindical e com a empresa simultaneamente no mesmo processo de luta. Então, o que os trabalhadores fazem as reivindicações, de um modo geral, têm a ver com o salário, com as condições de trabalho, ou ar-condicionado dormitório, ou melhoria da comida, ou um número maior de folgas, coisas relacionadas com o cotidiano deles mesmo dentro da fábrica. E, do ponto de vista das reivindicações mais gerais ou econômicas, é só salário. E não é incomum que na China os trabalhadores sejam fisicamente agredidos, não pela polícia, ou pelo governo local, ou pelo governo central, mas pelos membros da central sindical, ou pelos seus seguranças contratados que vão lá para dar cabo da greve. Em paralelo a essas contradições todas que têm a ver com a dinâmica dos migrantes, lá no Nordeste da China, a gente tem um processo de luta que se organiza de forma muito distinta, que é uma luta de resistência de outro tipo. Como eu disse para vocês, aquela era a principal base industrial chinesa, né? E tem toda uma lógica daqueles trabalhadores, desde o início da construção dessas empresas estatais, de que elas eram do povo, né? Tudo é do povo, a moeda é do povo, o banco é do povo, a empresa é do povo também. E os trabalhadores, mais do que do povo, percebem aquelas empresas como deles. Eles construíram, eles fizeram.
O que acontece é que, a partir de 85, e a primeira privatização acontece naquela região da China, e mais acentuadamente a partir de meados da década de 90, o governo promove um avassalador processo de privatização e fechamento de empresas estatais. Ele vende muita coisa, ele fecha um número ainda maior de empresas, especialmente as pequenas e as empresas de posse dos governos locais ou provinciais. Bom, com isso, o que acontece é que aqueles trabalhadores lá, aqueles que construíram aquelas empresas, se veem sem emprego, sem o sistema de pensão, em alguns casos sem a moradia, do dia para a noite. Então, os choques no Nordeste da China, que aparecem muito menos no noticiário do que as lutas lá dos trabalhadores da Honda, que pararam a cadeia produtiva da Honda em 2009, ou os pobres suicidas lá da Foxconn, a luta é muito mais dura no Nordeste da China por conta dessas questões. Os enfrentamentos são sistemáticos, contra despejos, tentativas de ocupação das fábricas, toda sorte de coisa. E com uma reação muito dura por parte, nesse caso, dos governos locais, mesmo que bota a polícia para mandar o povo para casa. E persegue os dirigentes e as lideranças, né? O mais próximo que existe hoje de estrutura sindical na China são meia dúzia de ativistas que montaram os negócios que se chamam ONG, que estão em Hong Kong. Mesmo o levantamento dos dados sobre greves é bastante precário e difícil. Ainda que tenha uma série de observatórios que fazem um acompanhamento disso, é muito difícil saber o número de greves, a frequência, quanto tempo elas duram e sob que circunstâncias, né? Para além disso, ainda tem as reformas no campo, que se aprofundam a partir de 84, que é quando o governo chinês inicia a primeira grande reforma rural, e cuja mudança mais importante recente acontece em 2006, com uma mudança na estrutura da tributação sobre a terra, e na última reunião da Assembleia Popular Nacional, o governo fez avançar ainda mais a possibilidade de cessão dos direitos da terra. O que acontece nesse caso? Esse pessoal que migra para trabalhar nas fábricas, no chão de fábrica, e esse pessoal que eu estou falando é um pessoal muito difícil de ser mensurado, mas os estudos apontam algo entre, e eu sei que é muito grosseiro, mas a vida é assim quando você estuda a China, algo entre 180 milhões e 300 milhões de trabalhadores. Tem uma diferença de 120 milhões, mas é difícil de contar, meu. O que acontece é que esses trabalhadores que migram, que vão para essas fábricas, e que em muitos casos, especialmente no caso desses mais jovens, né, que têm a intenção de se fixar nas cidades, que tem uma outra lógica ao migrar, que não tem os vínculos com o campo daqueles que dos seus predecessores, eles deixam, de qualquer modo, um pedaço de terra lá no campo. O que acontece é que ou a família mesmo trabalha naquela terra, ou, de alguma forma, em geral não, necessariamente informal, essa terra era sublocada. Ou fica com o vizinho, ou fica com o amigo, você me dá um dinheirinho. Às vezes não era nem você me dá um dinheirinho, era você paga os tributos no meu lugar e fica com a terra e fica com a diferença do que você conseguir produzir. O que acontece em 2006 é que, com a mudança na estrutura dos tributos sobre a terra, passa a ser economicamente viável sublocar a terra. E esse era o objetivo dessa reforma. Não era desonerar o uso da terra, era facilitar a sublocação da terra. Porque existe uma preocupação muito grande, não à toa, nesse país com esse monte de gente, de aumento da produção de alimentos, né? E o governo chinês tem sido muito bem sucedido, pesquisas com híbridos, uso enlouquecido de pesticidas. Nos últimos 30 anos, o uso de fertilizantes na China cresceu modestos 600%, e eu não inventei esse número, é 600% mesmo. E o uso de máquinas e tal. O que acontece é que essas terrinhas não necessariamente vão ser cultivadas da forma como seria desejável, né? Aquela terra que fica lá.
Então, qual é a ideia do governo? Que promovendo algum nível de concentração fundiária, ou pelo menos garantindo que aquele camponês que migrou tenha condições de locar a terra, você possa obter ganhos de escala na produtividade no campo. Esse discurso começa a ganhar corpo a partir de meados da década passada, mas ele se recrudesce na reunião passada da Assembleia Popular, quando o governo, na prática, formaliza um sistema de contratos para a cessão da posse ou do direito de uso da terra. Isso significa que agora, formalmente, você pode vender o direito à terra. O que significa criar, talvez, o último mecanismo que faltava para proletarizar aquela imensa população que ainda resta no campo. Porque é claro que essas lutas todas pressionaram o salário real na China, né? Ele andou subindo e não andou subindo pouco recentemente, não. A gente está falando de ganhos reais de 30%, 40%, 50% no caso de algumas regiões do país. E as empresas, por outro lado, estão gritando. Algumas rumaram para o Sudeste Asiático e tem empresas como a famigerada Foxconn, né, a maior produtora de eletrônicos do mundo, que estão fazendo o caminho oposto, estão rumando para o centro da China, onde o salário mínimo é mais baixo, onde o estoque de força de trabalho ainda é enorme e onde os custos de operação são ainda mais baixos do que em Shenzhen, por exemplo, onde a Foxconn tem a sua maior planta. O que o governo chinês, penso eu, está fazendo, para além do discurso da eficiência, né, as revoluções que aconteceram por lá, de um dia para o outro, só na região sul tinha 20 milhões de desempregados nessa crise. 20 milhões. Por que não teve o nível de tensão que aconteceu em outros lugares? Porque é melhor ser pobre no campo do que ser pobre na cidade. E porque esses trabalhadores têm para onde ir. O que acontece no momento em que um trabalhador migrante desse fica desempregado na cidade chinesa, ele pega o primeiro trem e vai para casa. O que aconteceu foi que as empresas fecharam às vésperas do Ano Novo Lunar Chinês, que já seria um momento de folga e de retorno para casa desses trabalhadores, que é a única vez no ano que eles voltam para casa. Eles foram para casa, o governo chinês emitiu um mega pacote de políticas para estimular o mercado interno, para tentar dar conta do aumento da taxa de desemprego e da queda na produção que aconteceu lá. Obteve algum sucesso. E no final do período do Ano Novo Lunar Chinês, as festas do Ano Novo duram 45 dias. Tem datas marcadas até o 45º dia do novo ano. Mas a folga dos trabalhadores varia de uma semana a 15 dias. No final do período todo da festa da primavera, ou seja, dos 45 dias, 60% desses trabalhadores voltaram para procurar emprego na cidade. E boa parte deles encontrou. Então, assim, isso funciona como uma espécie de amortecedor social, mas tem paralelo também. E que pressiona, por outro lado, os salários reais, como eu disse antes. Tudo no mesmo pacotinho. Com essa política a respeito das terras, né, que eu tenho visto com muita preocupação e acompanhado assim, com uma certa tristeza, o que acontece é o desmonte da reforma agrária chinesa em grande medida. Depois da reforma rural de 84, a parte das comunas já tinha sido desmontada. Mas a coisa dos pequenas parcelas de terra que eram registradas pelo vilarejo permanecia. Mesmo hoje na China, a partir do registro do COL, a cada 3 ou 5 anos, as terras são redistribuídas para unidades familiares de acordo com tem uma noção de coletividade distinta daquela de toma aqui seu pedaço de terra e salva quem puder. Existe uma identidade daquelas regiões, né? Não à toa, o governo chinês, quando precisa mobilizar determinadas parcelas de terra para obras de infraestrutura ou para a execução de determinadas políticas, ele, de um modo geral, não paga compensação aos trabalhadores pela terra. Ele constrói uma vila em outro lugar, sublota a terra que está em torno da vila e leva a vila inteira. Assim, eu acompanhei transferências de vilas para outras regiões porque ia passar uma grande obra ali. Por que isso? Porque existe uma dinâmica da vida social, da vida econômica, da vida política, que não é do indivíduo ou daquela unidade familiar, é daquela vila. Então, o que está acontecendo
acontecendo com o avanço desse processo é a desagregação mesmo disso. E com isso, a tendência é que a pressão sobre os salários e sobre os trabalhadores migrantes, né, aumente de forma muito substantiva, né, num futuro mais próximo. Não dá para dizer que todo mundo vai vender imediatamente o seu direito, mas se a gente pensar que essa segunda geração que eu descrevi para vocês um pouco antes já não tinha vínculo com a terra, já migra muito mais cedo e, de um modo geral, já projeta uma vida nas cidades, diferentemente daqueles que migravam antes, né, a tendência a simplesmente abrir mão disso em troca de algum dinheiro para começar a vida na cidade, né, é muito grande e muito problemática também. Bom, eu acho que ainda tem um tempinho, mas eu não sei, eu podia discutir um pouco mais. Tá bom, tá bom. Só mais uns comentários rápidos e aí a gente começa, a gente parte para as perguntas, que eu acho que ao fim e ao cabo é mais interessante. A despeito dessas recentes, a taxa de desemprego na China hoje é relativamente baixa, né? Esses trabalhadores que eu descrevi